Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Eu escrevi aqui, ó, bom dia. Hoje é terça-feira, mês de março, 31/3/2026. Vivemos em um mundo que tem pessoas que vivem o evangelho de Lúcifer, que usam da putaria para nos roubar, nos matar e nos destruir. Só confie e tenha fé em Jesus Cristo. Pois mesmo as pessoas nos traindo, magoando e nos decepcionando, Deus Pai não nos decepciona. Lute obedecendo os ensinamentos de Jesus Cristo para pelo menos merecer a salvação da alma e espírito. Pois dependendo da situação, nem vale a pena pegar em armas para herdar riquezas terrenas. Que Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos proteja e nos livre de todos os males. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por que eu escrevi isso? Porque as pessoas que vivem o evangelho de Lúcifer, elas agem para nos derrotar. São capazes de ser cruéis para fazer a gente acreditar que estamos sozinhos na luta diária contra o mal. Igual Jesus Cristo mesmo disse, basta cada dia seu mal. A gente luta contra o mal de todos os dias. Então, existe pessoas que vivem o evangelho de Lúcifer que são capazes de nos magoar, nos trair, nos prejudicar, para fazer a gente acreditar que vivemos um mundo onde ninguém presta, que todo mundo é do mal, né, para fazer a gente acreditar que ninguém se importa com a gente, que a gente está sozinho no mundo, que já era, que não tem mais chance de ir para frente. Então, por causa desse tipo de má influência, pode acontecer de influenciar a gente mal, para perdermos a fé, esperança e fé. Então, não se deixa abater por causa disso. Não perca a esperança e fé por causa disso, porque falta de aviso não foi. Jesus Cristo excomunga o império dos homens na terra de uma forma que ele detona com tudo de errado que acontece nesse mundo, nos ensinamentos na Bíblia Sagrada. Quando você lê direitinho o texto e o contexto, né, lê tudo direitinho, os ensinamentos de Jesus Cristo, você percebe que, além dele falar de boas novas, de bons ensinamentos que nos fortalece, ele também fala das coisas erradas nesse mundo que ele repudia, nos mínimos detalhes. Então isso mostra que Jesus Cristo é fiel e verdadeiro, e ele não nos decepciona quanto a isso, pois quando passarmos por esse tipo de situação, saberemos que ele tem razão. E é um bom motivo de continuar acreditando que Jesus Cristo é fiel, que ele é verdadeiro mesmo, e não traiu a nossa confiança. E ele é capaz de fazer coisas grandiosas e incríveis acontecer. Nesse caso, por exemplo, você sabendo do quadro negro geral da situação, dessa questão do mal na Terra, desse mal de todos os dias, dessas coisas ruins que acontecem, desses problemas, né, do tamanho desses problemas que você vive na Terra, você não pode se abater, se deixar ser destruído por causa do tamanho dos seus problemas. Mostre ao tamanho dos seus problemas o tamanho do seu Deus para os seus problemas. Assim você conseguirá superar esses dilemas. Tenho certeza de quem é o único verdadeiro nessa história. Porque aconteceu comigo algo incrível e interessante ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu estava trabalhando em uma empresa, tinha feito amizade com as pessoas, estava indo muito bem no trabalho, e com dúvida, eu estava no campo da dúvida ainda, né? Com incerteza de quem que estava falando a verdade. Seria Jesus Cristo que estava falando a verdade? Seria a história de Jesus Cristo verdadeira? Ou tudo era enganação? Tudo era uma grande ilusão? Já que os historiadores falam tudo como apenas história, né? Parecendo que Jesus Cristo é apenas uma mitologia. Fala de um jeito muito sábio, que até nos convence. Tem muita sabedoria. E às vezes a gente, por se impressionar com a sabedoria do homem na Terra, acaba duvidando que Jesus Cristo existe de verdade. E começa a ficar em dúvida de quem está falando a verdade. Mas à medida que a gente vai crescendo e se olhando no espelho, a gente começa a se perguntar mesmo, da onde eu vim? Para onde eu estou indo? Como que a gente surgiu do nada? Como que a gente existe? Já que eu nasci de meu pai por causa da minha mãe, né? Já que eu nasci, desculpe, já que eu nasci de minha mãe por causa do meu pai, que negócio esquisito. Quem que começou primeiro isso, né? Quem começou primeiro isso? Tô aqui, eu existo. Como começou a existência? Não faz sentido a gente ser inteligente, não faz sentido a gente saber o que faz. Se a nossa origem veio do inesperado, de um acidente, de uma explosão, sem inteligência, não faz sentido a gente ter inteligência se a gente é um acidente do acaso. Quem foi o primeiro homem e a primeira mulher na Terra? Você começa a se perguntar, você começa a entender que a história da criação faz mais sentido do que as histórias que fazem oposição a Jesus Cristo. Você descobre que faz sentido a galinha ter nascida primeiro do que o ovo, né? Porque na história da criação, Deus criou nós seres humanos, né? Criou um casal de cada espécie. Então, Deus criou primeiro a galinha, né? O galo, e aí sim veio o filhotinho, aí sim nasceu o filhotinho. Então a criação faz mais sentido do que as outras ideinhas que se opõem à criação, que se opõem ao ensinamento de Jesus Cristo, aos ensinamentos sagrados. Faz mais sentido essa história, que Deus criou mesmo a vida primeiro. E foi um ser inteligente que criou isso tudo. Faz sentido. Igual disse Isaac Newton, né? Somente um ser supremo, em sua extrema magnitude, poderia criar algo tão complexo e inigualável quanto o universo. Aí você vê que faz mais sentido. Então é por isso que eu falo pra vocês. Ao descobrir isso, você começa a ficar se questionando quem está falando a verdade. Então no emprego eu ficava com essa dúvida. E batendo papo com meus amigos, eu ficava falando, não, o fulano historiador falou isso, das coisas ruins que acontecem nesse mundo. Mas Jesus Cristo disse isso também. Que coisa, faz sentido que Jesus Cristo disse nisso também. Então você ficava comparando e falava, tá aí, de novo Jesus Cristo tem razão a respeito disso que falou também. Toda vez que eu passava algum martírio, algum sofrimento, eu lembrava, faz sentido de novo essa frase que Jesus Cristo falou a respeito disso. Isso que está acontecendo agora tem a ver com o que Jesus Cristo falou. Aí a minha fé foi aumentando. Em Jesus eu fui mais acreditando. Mas naquela dúvida, naquelas afirmativas que eu fazia, batendo papo com meus amigos, eles ficavam nervosos com o meu duvidismo, de ficar pendendo para ambos os lados sem saber quem estava certo e errado, quem que era verdadeiro nessa história. Que falava, pô, Ronaldo, não adianta, né? Você é teimoso, é difícil lidar com você. Você sabe um monte de coisa, mas não tem certeza de nada. Aí eu falava pra ele, quanto mais sei, vejo que nada sei, você tem razão. Mas comigo é assim, ou eu sou fogo ou sou água. O negócio pra mim tem que ser, ou tem que ser. Esse negócio de ficar na dúvida, eu não conformo com isso, né? Na época que eu estava na dúvida, eu falei isso pra ele. Bom, depois desses bons bate-papo e várias amizades, com o passar do tempo, depois de muita dor e sofrimento, quando Jesus Cristo interferiu na minha vida para me ajudar, ele fez uma coisa incrível de acreditar. Jesus Cristo, eu vi ele no trono, no reino dos céus, gigantão, gigantão. Uma forma de água, sabe? Eu vi ele invisível no reino dos céus, no trono gigantão, mas uma forma de água. Gigantão. E ele veio, pousou sobre mim, me ajudou a espantar um irmão que estava me interceptando, né? Pra poder me distrair, eu tava tendo que resolver um problema. Ele me ajudou só a espantar com educação, sabe? Voltou.
pra cima rapidão. Ele fez aquilo, acho que para impedir que eu, de repente, me surtasse, me revoltasse, ou ofendesse o irmão do lado por estar ocupado, né? E ele me conhecendo, sabendo que quando eu estou ocupado, eu fico muito nervoso, porque eu gosto de ficar concentrado no que eu estou fazendo. Então ele veio, né? Ele deu via gigantão no reino dos céus, desceu e voltou. Ou seja, eu percebi que ele, por ter poder de verdade, ele consegue até se apequenar para resolver o problema do jeito que ele quiser e voltar. Ele é gigante, mas ele conseguiu diminuir de tamanho, pousar sobre mim, resolver o meu problema e voltar. Aí eu pensei a respeito desse papo que eu tive com meu colega no trabalho. Falei, tá aí, ele fez aquilo que eu falei. Ou eu sou fogo ou eu sou água. Ele mostrou pra mim que eu posso não conseguir fazer isso, mas ele consegue. Olha pra você ver como é bacana ter um apoio de um cara bacana. Um cara sangue bom de verdade. Defende Jesus Cristo de verdade. Então é por isso que eu falei pra vocês. Tenha confiança e fé só em Jesus Cristo. Porque pessoas decepcionam pessoas. E só Jesus Cristo é fiel. Então se às vezes você se decepcionar muito e achar que ninguém ama ninguém, fique sabendo você que Jesus te ama. E isso faz diferença também. Sabendo que existe vida eterna, a salvação de nossas almas, mesmo que a gente perca a batalha, a luta ou a guerra nessa terra, tendo vida eterna no reino de Jesus Cristo, no paraíso que ele nos oferece, nos dá uma segunda chance de viver em paz e verdade, sem se preocupar até de perder a vida no mundo terreno, no mundo mortal, em meio às batalhas, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui.